Antes de qualquer nome, antes de qualquer explicação, existe uma pergunta que atravessa os séculos. O que faz uma fé permanecer quando tudo ao redor desmorona? Esta não é apenas uma história antiga. É um espelho. É sobre silêncio, perda e resistência. É sobre uma mulher que quase não aparece nas páginas da Bíblia, mas cuja atitude moveu o céu. Seu nome é Rispa, e sua história começa exatamente onde muitos teriam desistido. Vivemos em um tempo que valoriza respostas rápidas, soluções imediatas e vitórias visíveis. Porém, a Bíblia nos conduz, às vezes, por caminhos opostos. Há histórias que não gritam, não ocupam grandes capítulos, não são lembradas em sermões populares. Ainda assim, carregam um peso espiritual profundo. A história de Rispa é uma dessas. Poucos versículos, nenhum discurso, nenhuma oração registrada, apenas presença. Rispa surge em um dos períodos mais delicados da história de Israel. O país vive as consequências de decisões passadas, erros não resolvidos e alianças quebradas. Há uma crise silenciosa pairando sobre a nação. Uma fome prolongada assola a terra, sinal de que algo está fora de ordem no relacionamento entre o povo e Deus. Enquanto líderes buscam respostas, uma mulher comum é arrastada para o centro de uma dor que não escolheu viver. Rispa não é apresentada como profetisa, juíza ou rainha. Ela não ocupa uma posição de destaque. Sua identidade aos olhos da sociedade é frágil. Mulher, mãe e viúva de poder. Alguém que vive à margem das decisões, mas no centro das consequências. E talvez seja exatamente aí que sua história se conecta com a nossa. Quantas vezes somos afetados por escolhas que não fizemos? Quantas dores chegam sem aviso, sem explicação, sem pedido de permissão? A Bíblia não descreve o rosto de Rispa, não revela seus pensamentos, não registra suas palavras. O silêncio do texto parece proposital, como se Deus quisesse que o foco não estivesse no que ela disse, mas no que ela fez. Em um mundo onde todos falam, Rispa ensina que há momentos em que permanecer é mais poderoso do que discursar. Este capítulo inicial não é sobre sofrimento pelo sofrimento, é sobre preparação. Antes de entendermos o que Rispa enfrentou, precisamos compreender o cenário, o peso histórico e espiritual que antecede sua dor. Nada acontece isoladamente nas Escrituras. Cada evento carrega raízes profundas. E a história de Rispa nasce de um passado mal resolvido, de uma dívida ignorada, de uma injustiça que precisava ser encarada. Ao longo desta narrativa, você perceberá que Rispa representa todos aqueles que se sentem invisíveis, esquecidos ou injustiçados. Pessoas que não têm voz, mas têm fé. Pessoas que não controlam o sistema, mas escolhem permanecer fiéis, mesmo quando tudo parece perdido. Esta não é uma história confortável, é uma história necessária. Se você sente que já foi esquecido, ignorado ou silenciado pela vida, permaneça. A jornada de Rispa está apenas começando, e o que começa no silêncio, muitas vezes, termina em restauração. Antes de continuarmos essa história tão profunda, aproveite para se inscrever no canal, curtir este vídeo, compartilhar com alguém que precisa dessa mensagem e ajudar o canal a crescer. Assim, mais histórias bíblicas cheias de significado poderão alcançar outros corações. Também quero compartilhar uma novidade. Agora o canal tem um grupo no WhatsApp, onde você receberá meditações matinais exclusivas, notificações de novos vídeos e outras bênçãos especiais. O link para participar está no primeiro comentário fixado. Não deixe de entrar e fazer parte dessa comunidade de fé. Rispa viveu em um tempo em que a história era escrita quase exclusivamente por homens, reis e guerreiros. Mulheres raramente eram mencionadas, e quando apareciam, quase sempre estavam ligadas a alguém mais poderoso. O nome de Rispa surge assim, conectada à casa do rei Saul. Não por escolha própria, mas por circunstância. Ela não governa, não decide, não lidera.
Ainda assim, seu destino passa a ser diretamente afetado pelas decisões tomadas muito acima dela. Na antiga Israel, estar ligado à casa real não significava segurança. Pelo contrário, quando um reinado caía, todos os que pertenciam àquela casa se tornavam vulneráveis. A transição entre Saul e Davi não foi apenas política, foi espiritual, social e profundamente traumática para muitos. Antigas alianças precisavam ser revistas. Erros do passado cobravam seu preço, e aqueles que não tinham poder pagavam a conta mais alta. Rispa é apresentada como mãe, e esse detalhe muda tudo. Antes de qualquer título social, antes de qualquer rótulo histórico, ela é uma mulher que ama seus filhos. A Bíblia não registra como foi sua rotina, seus sonhos ou suas expectativas de futuro. Mas podemos compreender que, como qualquer mãe, sua vida girava em torno da proteção, do cuidado e da esperança de dias melhores para aqueles que gerou. O problema é que Rispa vive em um sistema que não protege mulheres como ela. Sua posição é frágil. Ela não tem influência política, não tem voz nas decisões do reino, não tem meios para mudar o rumo dos acontecimentos. Sua existência se desenrola à margem da história oficial, enquanto grandes eventos são decididos em palácios e assembleias. É nesse ponto que sua história começa a ganhar profundidade espiritual. Deus, ao longo das Escrituras, demonstra um olhar atento para aqueles que vivem à margem. Viúvas, órfãos, estrangeiros e pobres ocupam um lugar especial no coração divino. Rispa se encaixa exatamente nesse grupo, invisível para os homens, mas plenamente vista por Deus. Enquanto a nação sofre com a fome, líderes buscam respostas espirituais. O passado de Saul retorna como uma sombra sobre o presente. Uma dívida não resolvida, um erro antigo, uma injustiça ignorada. E mais uma vez, aqueles que não cometeram o erro acabam sendo envolvidos em suas consequências. Rispa se encontra no centro de uma crise que não provocou. Este capítulo nos confronta com uma verdade difícil de aceitar. Nem sempre o sofrimento é consequência direta das nossas escolhas. Muitas dores entram na nossa vida por decisões que não tomamos, por sistemas injustos, por falhas herdadas, por pecados coletivos. A fé madura não nasce da ilusão de controle, mas da capacidade de permanecer fiel, mesmo quando não há explicações claras. Rispa não é descrita reagindo com revolta pública, nem com discursos inflamados. O texto bíblico mantém seu silêncio. Esse silêncio não indica fraqueza, indica uma força que ainda será revelada. Antes da dor extrema, existe a preparação silenciosa. Antes do ato que mudará a história, existe a espera invisível. Este capítulo prepara o terreno emocional e espiritual para o que está por vir. A história de Rispa não é sobre poder, mas sobre resistência. Não é sobre protagonismo, mas sobre fidelidade. E muitas vezes é exatamente nas margens da história que Deus escreve seus capítulos mais profundos. A história de Rispa entra agora em um território onde palavras se tornam insuficientes. Chega um momento em que a dor não pede licença, não explica seus motivos e não oferece alternativas. Ela simplesmente acontece. O passado de Israel cobra sua dívida, e a reparação exigida atinge o ponto mais sensível da vida de uma mãe, seus filhos. E a narrativa bíblica descreve esse episódio com sobriedade, quase sem detalhes. Não há discursos longos, não há dramatização explícita. Essa economia de palavras não diminui a gravidade do acontecimento. Pelo contrário, a intensifica. O silêncio do texto amplia o peso da cena. Rispa vê aquilo que nenhuma mãe deveria ver. Enfrenta uma perda que não foi causada por suas escolhas, nem pelos atos de seus filhos, mas por decisões antigas, políticas e espirituais. Aqui surge uma das tensões mais difíceis da fé. Como confiar em Deus quando o sofrimento parece injusto?
Quando a dor não vem como consequência de um erro pessoal, mas como resultado de um sistema quebrado, a Bíblia não tenta suavizar essa realidade. Ela a apresenta como ela é. A fé bíblica não ignora a dor, ela caminha através dela. Rispa não recebe explicações diretas. Não há um profeta que a console. Não há uma promessa imediata que alivie sua dor. O que existe é a crueza da perda e a necessidade de continuar existindo depois dela. Muitas pessoas se identificam exatamente nesse ponto. Há dores que não recebem respostas claras. Há momentos em que o céu parece em silêncio. É importante perceber que este capítulo não trata apenas da perda em si, mas da forma como Rispa se posiciona diante dela. A Bíblia não registra gritos, acusações ou revoltas públicas. O texto aponta para algo ainda mais profundo, uma decisão interior. Rispa permanece. Onde muitos se afastariam, ela fica. Onde o instinto seria fugir, ela resiste. Esse permanecer não é passividade, é um ato consciente, é a escolha de não abandonar aquilo que ama, mesmo quando tudo ao redor parece perdido. A dor de Rispa não a paralisa, ela a posiciona. Em vez de se esconder, ela se coloca diante da realidade mais dura de sua vida. Espiritualmente, esse momento revela uma verdade desconfortável. A fé verdadeira não é medida pela ausência de sofrimento, mas pela postura diante dele. Existem dores que não podem ser evitadas, apenas atravessadas. E a maneira como atravessamos essas dores molda quem nos tornamos. Este capítulo nos confronta com a ideia de que nem toda resposta vem imediatamente. Às vezes, Deus trabalha primeiro no silêncio, no invisível, no coração. Antes da restauração, existe a permanência. Antes da resposta, existe a espera. Antes da justiça, existe a fidelidade silenciosa. Rispa ainda não sabe que sua atitude terá impacto nacional. Ela não imagina que sua dor será o ponto de partida para uma mudança espiritual em Israel. Neste momento, tudo o que ela tem é amor, perda e uma decisão firme de não se afastar. E isso, embora pareça pequeno aos olhos humanos, é exatamente o tipo de fé que Deus honra. O caminho de Rispa nos ensina que há dores que não escolhem palavras, mas revelam quem somos. E é nesse espaço de silêncio e fidelidade que a história começa, lentamente, a se mover em direção à redenção. Depois da perda vem o tempo. E o tempo, quando caminha ao lado da dor, se torna um teste silencioso de fé. É aqui que a história de Rispa ganha uma profundidade espiritual rara. Não há novos acontecimentos imediatos, não há mudanças visíveis no cenário. O que existe é a permanência, dia após dia. No calor, no frio, na solidão, Rispa permanece. A Bíblia descreve sua vigília sem adornos. Ela se posiciona e não se afasta. Enquanto outros seguem suas rotinas, enquanto a vida continua para o restante da nação, Rispa decide ficar. Sua presença constante se transforma em um ato silencioso de honra, amor e resistência. Não é um gesto impulsivo, mas uma escolha sustentada no tempo. Essa atitude revela uma fé que não depende de palavras ou rituais. É uma fé encarnada na postura. Rispa não ora em voz alta, não convoca pessoas, não exige explicações. Ela simplesmente permanece fiel ao amor que carrega. E essa fidelidade silenciosa comunica mais do que muitos discursos. Há uma diferença importante entre resignação e perseverança. Resignação é desistir por dentro. Perseverança é continuar mesmo quando o coração está ferido. Rispa não aceita a injustiça como algo normal, mas também não se entrega ao desespero. Ela ocupa um espaço liminar entre a dor e a esperança. Um lugar onde a fé é provada sem aplausos. Espiritualmente, esse capítulo nos confronta com uma verdade desconfortável. A fé madura exige constância. Em um mundo que valoriza respostas rápidas, Deus muitas vezes trabalha em processos longos.
Há bênçãos que não chegam no primeiro dia, nem no segundo. Há respostas que só se manifestam quando a fidelidade é mantida além do que parece razoável. Rispa ensina que permanecer também é um tipo de oração. Uma oração sem palavras, feita com o corpo, com a presença, com a decisão de não se afastar. Deus vê esse tipo de oração. Ele percebe atitudes que não são registradas em público, mas sustentadas no secreto. Este tempo de vigília não é apenas um intervalo narrativo. Ele é o centro espiritual da história. É nesse período que algo começa a se mover, mesmo que ainda não seja visível. O céu observa aquilo que a terra ignora. Enquanto muitos veem apenas uma mulher em silêncio, Deus enxerga uma fé que resiste ao desgaste do tempo. Para quem assiste a essa história hoje, este capítulo traz um convite à reflexão. Quantas vezes abandonamos nossa posição espiritual porque a resposta demorou? Quantas vezes confundimos silêncio com ausência? Rispa nos mostra que Deus pode estar profundamente atento justamente quando tudo parece quieto. Antes da resposta divina, há sempre um tempo de permanência. Antes da restauração, há uma vigília. Antes da justiça, há uma fé testada. Rispa não sabe quando algo vai mudar. Ela apenas sabe que não irá se afastar. E essa decisão silenciosa prepara o caminho para uma resposta que ultrapassará sua própria história. O silêncio continua, mas já não é vazio. Ele começa a ser carregado de significado, e lentamente a narrativa se aproxima do momento em que a fidelidade de uma mulher tocará o coração do poder e moverá o céu. O tempo passa, e aquilo que parecia invisível começa lentamente a ganhar forma. A vigília silenciosa de Rispa não permanece oculta para sempre. O que foi sustentado no anonimato atravessa os limites do esquecimento e alcança o centro do poder. A história nos ensina que a fidelidade perseverante, mesmo sem intenção de ser vista, acaba sendo notada no tempo certo. A atitude de Rispa chega ao conhecimento do rei, não por gritos, não por protestos, mas pela força de uma presença constante. Aquilo que parecia pequeno, pessoal e restrito à dor de uma mãe se revela como algo maior. Sua permanência expõe uma injustiça que precisava ser corrigida. O silêncio começa a falar. Neste ponto da narrativa, algo importante acontece. A história deixa de ser apenas pessoal e se torna coletiva. A dor de Rispa passa a refletir uma ferida nacional. O sofrimento de uma mulher revela um problema espiritual que afeta toda a terra. A Bíblia mostra que a fome que assolava Israel não era apenas uma crise econômica, mas um sinal de que algo precisava ser restaurado. Quando o rei age, não está apenas respondendo a um clamor humano, mas reconhecendo uma necessidade espiritual. A dignidade daqueles que haviam sido tratados como números é restaurada. O que foi ignorado por tanto tempo recebe atenção. A justiça começa a ser estabelecida. Este momento marca uma virada decisiva. A fidelidade silenciosa de Rispa abre caminho para a restauração. Não porque ela exigiu, mas porque permaneceu. Não porque fez barulho, mas porque se recusou a se afastar. Sua atitude se transforma em um instrumento de reconciliação entre a nação e Deus. Espiritualmente, esse capítulo revela um princípio poderoso. Deus responde à fidelidade que persevera. Nem sempre a resposta vem rápido, nem sempre vem do modo que esperamos, mas quando ela chega, alcança dimensões maiores do que imaginávamos. A perseverança de Rispa não trouxe apenas alívio pessoal, trouxe restauração coletiva. A Bíblia relata que após a correção da injustiça, a terra volta a produzir. A fome cessa, o céu responde. Esse detalhe é fundamental. Ele mostra que a obediência e a justiça restauram fluxos que estavam bloqueados. O que estava travado espiritualmente começa a fluir novamente.
Rispa talvez nunca tenha imaginado que sua vigília teria esse alcance. Ela não ficou esperando reconhecimento, não buscou recompensa. Sua motivação foi o amor e a fidelidade. E é exatamente isso que torna sua história tão transformadora. Deus utiliza atitudes puras para gerar mudanças profundas. Este capítulo nos confronta com uma pergunta essencial. Estamos dispostos a permanecer fiéis, mesmo quando não vemos resultados imediatos? Muitas vezes queremos respostas rápidas, mas Deus trabalha com processos. Ele observa o tempo, a constância e a integridade do coração. A história de Rispa nos lembra que nem toda mudança começa em grandes decisões públicas. Algumas transformações nascem em atos simples, sustentados dia após dia, por alguém que se recusa a abandonar sua posição espiritual. Quando a fidelidade encontra o tempo de Deus, o curso da história muda. A narrativa agora se aproxima de sua conclusão. O silêncio foi quebrado, a justiça começou a ser restaurada e o impacto da fidelidade de uma mulher ecoa além de sua própria vida. Resta agora compreender o legado que essa história deixa para todos nós. Quando a história de Rispa se aproxima do fim, percebemos que ela nunca foi apenas sobre um acontecimento específico. Ela é sobre legado. Sobre aquilo que permanece depois que a dor passa, depois que o silêncio é quebrado, depois que a justiça começa a ser restaurada. Rispa entra e sai do texto bíblico de forma discreta, mas sua atitude ecoa com força ao longo das gerações. O legado de Rispa não está em palavras registradas, mas em uma postura sustentada. Ela nos ensina que a fé mais profunda nem sempre se manifesta em declarações públicas, mas em decisões íntimas. Permanecer quando tudo convida a desistir. Honrar quando a dignidade foi ferida. Confiar quando não há garantias visíveis. Vivemos em uma cultura imediatista, onde resultados rápidos são valorizados e processos longos são evitados. A história de Rispa confronta essa lógica. Ela mostra que algumas respostas de Deus exigem tempo, constância e maturidade espiritual. Nem toda fidelidade é recompensada rapidamente, mas toda fidelidade é vista por Deus. Rispa também nos ensina sobre o poder do amor fiel. Seu amor não foi condicionado à resposta do sistema, nem ao reconhecimento das autoridades. Foi um amor que permaneceu mesmo quando não havia expectativa de retorno. Esse tipo de amor reflete o próprio caráter de Deus, que permanece fiel mesmo quando seus filhos falham. Para aqueles que se sentem esquecidos, a história de Rispa traz esperança. Ela mostra que invisibilidade humana não significa abandono divino. Deus observa aquilo que os olhos humanos ignoram. Ele valoriza atitudes que não recebem aplausos, mas são sustentadas com integridade. Para pais e mães, Rispa representa o amor que não desiste, mesmo diante da perda. Para aqueles que vivem períodos de espera, ela simboliza a fé que resiste ao desgaste do tempo. Para quem enfrenta injustiça, ela revela que a postura correta diante de Deus pode gerar restauração além do que se imagina. A história termina, mas o ensinamento permanece. A fidelidade de Rispa contribuiu para a restauração espiritual de uma nação inteira. Isso nos lembra que nossas atitudes individuais podem ter impactos coletivos. Nunca sabemos até onde uma decisão fiel pode alcançar. Este capítulo final não é um encerramento melancólico, mas um convite à reflexão e à prática. O que estamos fazendo enquanto esperamos? Onde escolhemos permanecer? Qual postura temos sustentado quando o silêncio parece longo demais? Rispa nos mostra que Deus não se esquece de quem permanece fiel. Mesmo quando o céu parece quieto, Ele está atento. Mesmo quando o processo é doloroso, Ele está trabalhando. Mesmo quando a resposta demora, ela vem no tempo certo. Que a história de Rispa inspire uma fé mais madura, um amor mais constante e uma perseverança mais profunda.
Que aprendamos a permanecer com integridade, confiando que Deus transforma silêncio em resposta, dor em propósito e fidelidade em restauração. Assim, a história de uma mulher quase esquecida se torna um testemunho eterno de que, nas mãos de Deus, nenhuma permanência é em vão.